Nos Carmeli vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Contemos aqui um episódio alguns meses anterior a este acontecimento cruel que dar-nos-á uma ideia da misteriosa força moral de Dom Bosco e da coragem de suas resoluções. Nunca suprimira as visitas aos prisioneiros. Ora, neste ano, ele havia pregado um retiro antes da Páscoa aos jovens detentos da Geral, a mais importante das casas de correção de Turim. Os resultados foram, como de hábito, maravilhosos, e todos os infelizes rapazes comungaram. Então, de seu grande coração, surgiu a ideia de lhes proporcionar uma recompensa bem terrestre, um dia inteiro de liberdade sob sua vigilância ao ar livre. Ele os apanharia ao amanhecer e iriam até o Parque Real de Stupinigi, a 10 quilômetros. Não poupariam energias nas corridas, nos jogos, nos exercícios de força e destreza, e ajuizadamente voltariam à noite. Ao ouvir esta proposta, o diretor das prisões soltou gritos de desaprovação. Irei ao ministro, disse Dom Bosco. O ministro era Urbano Ratazzi, inimigo dos padres, mas admirador do santo homem. Escolhei o dia, respondeu. Eu vos darei a força necessária para guardar os presos. Não, excelência, não quero ninguém. Isto diminui o prazer. É a liberdade integral que reclamo para eles. Prometo trazê-los todos de volta para a sopa. Diante de tão grande segurança, o ministro concordou, mas deve ter tomado medidas secretas para deter os fugitivos. Chegado o dia, partiram em grupo. Um burro carregava o almoço de 300 detentos e Dom Bosco, radiante, ia à frente. Condensara toda a força, habilidade, alegria e amor que a experiência lhe dera, e nenhum prisioneiro pensou em abandonar tão bom homem. Durante esse dia, ocupou-se de todos, esforçou-se por libertá-los de toda tristeza, revolta, instintos perniciosos. E quando extenuado retomou o caminho de regresso, os jovens criminosos, carregando ramos de folhagem, colocaram-no à força sobre o burro e assim entrou na cidade, atravessando as ruas no meio deles, como Jesus no dia de Ramos. Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Esse fato em si já é extraordinário, né? Nós pensamos hoje o que seria um evento desse, né? Por exemplo, no Brasil, né? Então, os comunistas no Brasil e em todas as partes do mundo, né,
eles imitam, né? Como o demônio é um grande imitador, né? Então essa preocupação com presos, né? É uma das obras de misericórdia proclamadas pela igreja, né? Os comunistas imitam todas essas obras de misericórdia que a igreja proclama, só que com outras intenções, né? Quantos de nós já não nos acostumamos, né? Nos governos comunistas aqui no Brasil, com aquela fila de parlamentares, né? Visitando presos, etc, etc, para exatamente fazer o contrário, né? Exaltar a bandidagem, né? Aqui no Brasil, todo mundo que se expressa em relação a presos é justamente para exaltar a bandidagem. Tal como, né, todas as obras que parecem de caridade são feitas ou para exaltar os pretensos recebedores dessa caridade ou para exaltar quem faz a tal caridade, né? Todos os movimentos são assim, né? A própria igreja tem uma coisa chamada pastoral dos presos, se não me engano, alguma coisa assim. E aqui a gente tem uma nota distintiva, né, do que a igreja fazia antigamente, né? Que era o seguinte: o São João Bosco ia nas prisões não para exaltar o crime ou para dar razão aos criminosos, mas para converter os criminosos. Tal como as obras de caridade também da igreja sempre foram assim, né? Ontem mesmo nós estávamos comentando na palestra sobre a história da igreja. Todas as obras de caridade da igreja, né, a criação dos hospitais, tudo que a igreja faz é para converter as almas. Estejam essas almas onde estiverem, né? E aqui Dom Bosco, ele sai com os presos, brinca com eles, prega retiro para os presos, tá certo? Mas para convertê-los, né? Para convertê-los. Converter as almas. É claro que com a conversão vem várias outras coisas, inclusive o próprio arrependimento, né, do preso com o que ele fez, né? Mas um arrependimento muito mais perante Deus do que perante a lei, né? E olha o que esse cara conseguiu, né? Esse nosso santo. Sair com 300 presos, ficar um dia fora sem nenhum policiamento e levá-los de novo para a prisão. Quem isto obtém, tudo consegue. É assim que uma obra quase sem ornatos, ou com ornatos insuficientes, como o pensionato e o externato do oratório, em vez de se dissociar sob a pressão dos temperamentos contrários, da mediocridade, da dissipação, da inconsequência, da preguiça e mesmo da impureza, como algumas ovelhas sarnosas não deslizariam no imenso rebanho, agregava-se, consolidava-se sob um olhar imperioso e cheio de amor. Dom Bosco via tudo o que faltava aos seus padres, aos seus catequistas, professores, estudantes, aprendizes, mas era preciso confiança em Deus. O santo só eliminava a podridão
pois não suporta a blasfêmia. Tornava-se intratável no tocante à pureza. De resto, nada a forçar. Nem mesmo a regra dos salesianos, pedra angular de todo o edifício, ele estabeleceu deliberadamente. Modelava-a sobre o natural e acomodava-a à natureza humana. Esperava que ela se estabelecesse, com a ajuda de Deus, sobre os progressos diários. Brinquem, divirtam-se, dizia aos rapazes, pois enquanto brincavam, não pensavam no mal. E dizia aos jovens padres, sejam para eles o amigo de todos os segundos. Advirtam-nos, não os castiguem. Compartilhem de sua vida para conquistar-lhes os corações. Esses eram os conselhos, né? Do Dom Bosco aos seus padres, né? Os salesianos, né? Veja aqui que coisa engraçada, né? O Dom Bosco, isso me lembra uma discussão moderna, atual, né? Feita alguns, talvez, meses atrás, para desviar os meninos, né, do mal. Ele usava justamente as brincadeiras, né? Então, enquanto brincavam, não pensavam no mal. Teve uma discussão aí acalorada na internet, né, de um psicólogo que, para desviar um paciente de um mal, né, escolheu para ele outro mal, não é isso? A discussão ficou famosa. Dom Bosco simplesmente, para os meninos, né, escolhia as brincadeiras, né, enquanto eles estavam brincando, que é da natureza da criança, né, brincar. Enquanto eles estavam brincando, eles não estavam nem fazendo, nem pensando em fazer o mal, né? Então, há mesmo uma técnica em você desviar as pessoas do mal, né? Fazendo com que elas façam outra coisa, mas não outro mal, né? Essa técnica a gente pode aplicar até para nós mesmos, né? No nosso dia a dia. Paradisi, clavis evianoha, fac nos duci, quo mater gloriae